Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2. Isaías 43, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não me cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos para este momento agora, o momento de nossa oração inicial. É hora de falar com Deus. É hora de ouvir a voz do Senhor. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença neste culto racional para ouvir a Tua palavra. Palavra de vida, palavra que nos traz paz interior, maturidade espiritual, edificação, conhecimento pleno da Tua vontade. Fala conosco, Senhor, neste dia, para que possamos entender, ou seja, compreender de forma plena o Teu ser e a Tua vontade para cada um de nós neste reino, o reino dos céus. Abençoa, Senhor, a cada um que está a participar deste culto. Te apresentamos de forma individual, diante do trono da graça. Nos concede paz, saúde e prosperidade. E que este culto consagrado a Ti seja em todos os momentos tempo de consagração do nosso ser a Ti. Seja tempo de glorificação do Teu nome. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé, no nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso culto racional de hoje tem como título: Eu o chamei pelo nome, você é meu. Vou repetir para que haja uma melhor fixação deste tema que vamos discorrer durante este culto racional. O tema tem como título: Eu o chamei pelo nome, você é meu. O profeta Isaías
traz ao nosso conhecimento neste texto lido, Isaías 43, versículos 1 e 2. A voz do Senhor com uma rica e especial mensagem de ordem pessoal. Porém, antes de realizarmos uma exegese desta divina mensagem, o profeta faz questão de anunciar que o Senhor é, em primeiro lugar, o nosso Criador. Quando ele diz, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Então, aqui nós podemos vislumbrar um Deus que nos deu o fôlego da vida e assim nos criou para viver por meio dele e para ele. Deus é o seu Criador, é o meu Criador, é o Criador de todo o universo e de todas as coisas e seres que estão contidos neste universo. No conteúdo da mensagem que nós lemos, a primeira exortação é que não devemos temer pelo fato de que o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há aqui um chamado especial, pois foi Jesus, na cruz do Calvário, que foi crucificado, morto e sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou para o perdão dos nossos pecados, para a salvação da condenação eterna. E o que é esta condenação eterna? Do que é que efetivamente nós somos salvos? Nós somos salvos da separação total e permanente de Deus. Para aqueles que não creem, para aqueles que estão nas trevas. Mas não só isso. Além desta salvação da condenação eterna, o Senhor nos concede a vida eterna com Deus no céu. Significando então que a nossa vida tem uma continuidade após a morte física. Não é com a morte física que tudo se encerra. É com a morte física que tudo começa, que a vida começa. Mas esta salvação da condenação eterna e a própria vida eterna, ela não depende de nossos méritos, pois é uma dádiva, um presente de Deus para a humanidade. Isaías, em sua anunciação deste texto, faz a mais importante revelação para mim e para você. Quando ele diz, eu chamei pelo nome, você é meu. E esta revelação, hoje, aqui neste momento, é para você. Jesus está dizendo para você, eu o chamei pelo nome. Você é meu ou você é minha? Que maravilhosa voz divina para o seu coração. Esta mensagem, que é o tema do nosso culto racional.
eu o chamei pelo nome. Você é meu. Você é minha. Em seu primeiro encontro com Jesus, em um texto da Bíblia, Maria Madalena, ela foi liberta de 7 espíritos malignos que a escravizava numa vida de total infidelidade. Ou melhor dizendo, infelicidade. Que culmina com a infidelidade à pessoa de Jesus Cristo. Porque quando nos mantemos no pecado, atrelados ao pecado, nós somos infiéis a Deus. Mas Ele sempre será fiel e nunca vai nos abandonar. Então, há uma vida de infelicidade quando as pessoas estão afastadas de Deus, não realizam a vontade do Senhor. Uma vida sem qualquer sentido quando vivemos distantes de Deus. Uma vida sem alegria. Uma vida vivida para a morte. Esta morte de ser condenado eternamente, separado de Deus eternamente. Mas, uma boa notícia. Jesus nos resgatou desta maldita condição de estarmos perdidos e nos trouxe para a vida de luz e para a saúde espiritual. João capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 apóstolos iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Olha que maravilhosa obra Jesus fez nesta mulher. Colossenses capítulo 1, versículos 12 ao 13 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Maria Madalena foi o primeiro ser humano a ver Jesus ressurreto. E a forte expressão verbal de nosso mestre foi a de se dirigir a Maria, chamando pelo seu nome, dizendo, João capítulo 20, versículos 11 ao 18, narra esta história de Maria quando foi visitar o sepulcro de Jesus e estava a chorar pela morte do Mestre. E lá no versículo 16, disse-lhe Jesus, no caso para Maria, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Ou seja, Jesus chama Maria Madalena pelo seu nome.
Isso vai de encontro ao tema do nosso sermão, que diz: eu o chamei pelo nome, você é meu. E hoje Jesus, da mesma forma, está lhe chamando pelo seu nome. E está dizendo a você: eu o chamei pelo nome, você é meu, você é minha. Isto significa que você é de Jesus. Você é de Jesus. Hoje Jesus te chama pelo teu nome, porque Ele deseja a tua salvação e a vida eterna. Portanto, entrega a tua vida a Jesus. Este texto base do sermão, Isaías, capítulo 43, versículos 1 ao 2, se volta agora para duas promessas. E duas promessas de proteção, que vai tipificar o que é viver com Jesus, diferenciando-se do que é viver sem Jesus. E há uma diferença infinita quando você vive com Jesus e você vive sem Jesus. A primeira promessa de proteção é de guarda e cuidado, quando Isaías diz: quando você atravessar as águas, ou seja, Isaías, ele repete o que Deus fala nesta promessa, que diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Portanto, esta promessa diz respeito a que nos momentos mais difíceis, nos momentos de aflições, de tribulações, nos momentos em que não vislumbramos nenhuma saída para o nosso ser, em termos de bem-estar social, familiar, do que seja, em qualquer área da nossa vida, saiba que Jesus está com você. E ele vai mais além dizendo: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. E quando submergimos na água, nós perdemos a nossa respiração, o nosso fôlego. Mas isso nunca ocorrerá. Isto quer dizer que jamais seremos destruídos quando vivemos com Jesus. Quando vivemos para Jesus. Esta promessa ela é prática, porque a palavra ela não é carregada de jargões e de histórias que não têm consumação. Tudo que o Senhor, o Espírito Santo, se manifesta em sua palavra, é provado que é verdadeiro aquilo que ele está a falar. Esta promessa prática de guarda e cuidado, nesta primeira revelação de proteção, ou nesta primeira promessa de proteção, está muito bem tipificado
na passagem de 2 milhões, preste atenção, na passagem de 2 milhões de pessoas a pés enxutos no Mar Vermelho. Quando os israelitas estavam sendo perseguidos pelo exército de Faraó, na iminência de serem mortos, quando eles saíram do Egito. Sabe o que Deus fez a este povo que estava prestes a ser alcançado por um poderosíssimo exército e ali eles serem mortos? Porque na frente estava o mar, nas laterais colinas e montanhas, na retaguarda o exército, para matar os israelitas, para massacrar os israelitas. Jesus abriu o mar. Abriu o Mar Vermelho e o povo de Deus passou. Porém, os soldados egípcios sucumbiram às paredes de água do Mar Vermelho que caíram sobre eles. Isto está relatado no livro do Êxodo, no capítulo 14, no versículos 21 ao 30. A passagem do povo de Deus a pés enxutos no Mar Vermelho, que Deus abriu para dar, então, a passagem, a fuga, o livramento dos israelitas diante do exército de Faraó, que estava prestes a massacrar, a matar os israelitas. A segunda promessa contida nesta proteção bíblica, Deus agora fala dos efeitos do fogo que não nos atingirá, através da seguinte expressão: quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Então, o Senhor usa 2 elementos da natureza, água e fogo, para expressar em uma analogia a promessa de proteção. Esta promessa, ela também está, de forma pragmática, representada no livro de Daniel, no capítulo 3, versículos 23 ao 28. Eu vou ler essa passagem e preste muita atenção, que é exatamente isso: quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isso não significa uma literalidade, mas uma analogia que diz que o Senhor te livra. Como o apóstolo Paulo, ele relatou que passou por várias tribulações, vários momentos de dificuldade em sua vida, de ameaças à sua própria vida, mas ele complementa dizendo assim: de todas elas o Senhor me livrou. E o Senhor vai te livrar de todas as situações em que você julga ou pensa em que tudo está acabado, mas não está. Porque Jesus nos promete guarda e cuidado. Jesus nos promete proteção. Diz assim em Daniel capítulo 3, versículos 23 ao 28. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego,
caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu, dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não adoraram a imagem de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Eles estavam cativos lá, e por isso eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. E quando foram jogados para, melhor dizendo, o rei Nabucodonosor não viu 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas 4. E um deles era Jesus, que estava com eles lá na fornalha de fogo ardente. Por isso que Isaías, ele relata na sua passagem, dizendo: não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Jesus sempre estará conosco, em todos os momentos. Continuando então a nossa leitura. No versículo 28 diz assim: então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Nem as suas capas se mudaram. Nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Adore o Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque esta promessa é para você. Chegando ao final do nosso culto racional, diz o Senhor: eu o chamei pelo nome, você é meu. Preste atenção. O que é que Jesus está a dizer para você neste momento? Eu o chamei pelo nome, você é meu. Entenda que isso não é uma assertiva solta, espaçada, no tempo e no espaço. Isso aqui é uma escolha divina com relação a você, a sua pessoa, a sua vida. Jesus está manifestando aqui uma escolha quando ele diz: eu chamei pelo nome, você é meu, você é minha. Significando que ele é o nosso Senhor. Agora, no contexto de hoje, a água que não vai te encobrir e o fogo que não vai te queimar e não deixará em brasas,
se consolida na condição de que com Deus você jamais será destruído ou destruída. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, 6 ao 8, ao 9, melhor dizendo, temos esta promessa, e não sermos jamais destruídos. Diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Ou seja, este Deus Criador, que nas trevas do planeta Terra em seu início, ele disse: haja luz. É Ele quem resplandece agora no teu coração, como diz aqui a palavra, a iluminação para o conhecimento da glória de Deus. Este é um momento de luz na sua vida, porque Jesus está apresentando a glória dele, a glória de Deus para a sua vida daqui em diante. No versículo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Preste atenção. Quando você dá a anuência para que Jesus entre no seu coração, um tesouro é colocado em vasos de barro, porque nós somos vasos frágeis. Então ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Como mencionei, foi Ele que fez a escolha para estar com você. Quando Ele diz: eu o chamei pelo nome, você é meu, você é minha. E aí Ele vai discorrer todas essas promessas de proteção que eu falei aqui, de guarda e de cuidado. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Chegando ao final deste culto, eu só tenho uma coisa a te dizer: entrega a tua vida a Jesus. Vou repetir: entrega a tua vida a Jesus, porque Deus diz para você: eu o chamei pelo nome, você é meu. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Vou encerrar este culto racional com este texto base de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Shalom Adonai. Vamos então para a oração final, encerrando o nosso culto. Ó eterno Deus, Pai, Filho
e Espírito Santo. Como sempre, te agradecemos pela palavra proferida. Obrigado por esta grande revelação, desta promessa de proteção, de guarda e cuidado. Pela água não seremos encobertos. Pelo fogo não vamos arder em brasas, porque a tua mão está sobre a nossa vida. Mas entendemos que o Senhor fez uma escolha. Quando diz, eu o chamei pelo seu nome, você é meu, você é minha. Significando que o Senhor está a dizer que é o nosso Senhor. E por isso precisamos reconhecer esta condição de que Tu és o nosso Salvador e nosso Senhor. E, portanto, temos que ter uma vida totalmente entregue ao Teu senhorio, à Tua vontade. Apresento agora a esta pessoa que ouviu esta palavra, que ouviu este chamado, que o Teu Espírito Santo esteja com esta pessoa e a convença de que ela precisa confessar Jesus como seu Salvador e Senhor. Te apresento a todos que ouviram a Tua palavra. Que o Senhor realize estas promessas de proteção, de guarda e de cuidado, porque o Senhor realizou isso no passado, realiza no presente e realizará no futuro, não só aqui na terra como no céu, porque foi o Senhor. E somente o Senhor tinha e tem estas virtudes para salvar a humanidade. É assim, nosso Deus, que te agradecemos e consagramos este culto racional ao Senhor. É assim, ó meu Deus, em nome de Jesus, que nós oramos com fé. Amém. Encerramos então o nosso culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.